Vamos dar continuidade ao nosso estudo da iniciação espírita. Nós estamos em o que é o Espiritismo. Nós começamos já o diálogo, é o terceiro diálogo, é com o padre, um sacerdote. Vamos dar continuidade à leitura pelo último parágrafo. O Espiritismo não se impõe. Isso Kardec explicando ao padre. Porque, como o disse, ele respeita a liberdade de consciência. Sabe, aliás, que qualquer crença imposta é superficial e só tem as aparências de fé, mas não a fé sincera. Expõe seus princípios aos olhos de todos, de tal maneira que cada um possa formar uma opinião como conhecimento de causa. Aqueles que os aceitam, padres ou leigos, fazem-no livremente e porque os julgam racionais. Porém, não queremos mal àqueles que não são de nossa opinião. Se hoje existe luta entre a Igreja e o Espiritismo, temos consciência de não a termos provocado. E aí o padre faz a primeira pergunta. Se igreja, ao ver surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que em consciência crê dever condenar, contestar-lhe, então o direito de discuti-los e de combatê-los, de acalmar seus fiéis contra o que considera como erros. E Allan Kardec explica ao padre, ao sacerdote, de forma alguma. Contestamos o direito que reclamamos para nós mesmos. Se a Igreja se fechasse nos limites da discussão, nada melhor. Mas leia a maior parte dos escritos emanados de seus membros ou publicados em nome da religião, dos sermões que foram pregados, verá neles a injúria e a calúnia transbordar por todos os lados. Os princípios da doutrina, por toda parte, indigna e maldosamente mascarados. Não se ouviu do alto do púlpito seus partidários serem qualificados de inimigos da sociedade, da ordem pública. Aqueles que ela levou à fé, anatematizados e rejeitados pela Igreja, pela razão de que vale mais ainda ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelo Espiritismo. Então, é uma pergunta, ele fala, e aqueles que ela levou à fé, anatematizados e rejeitados pela Igreja, pela razão de que vale mais ainda ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelo Espiritismo. Não se lamentou para eles a falta de fogueiras da Inquisição? Em certas localidades não foram indicadas à censura dos seus concidadãos até serem perseguidos e injuriados nas ruas?
não se ordenou a todos os fiéis fazê-los fugir como empestados? Não se dissuadiram os empregados de entrar para o seu serviço? Não se solicitou às mulheres separarem-se de seus maridos e aos maridos de suas esposas por causa do espiritismo? Mas outra pergunta: não se fizeram despachar empregados, retirar operários o seu pão de cada dia e a necessitados o pão da caridade por serem espíritas? Até cegos não foram expulsos de certos hospitais porque tinham recusado abjurar da sua crença? Diga-me, diga-me, padre, será isso uma disputa leal? Os espíritas pagaram a injúria com a injúria? O mal com o mal? Não. A tudo eles opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhes fez a justiça de achar que não foram eles os agressores. E o padre retruca: qualquer homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não poderia ser responsabilizada pelos abusos cometidos por alguns dos seus membros pouco esclarecidos. E Allan Kardec prossegue: concordo, porém, serão membros pouco esclarecidos os príncipes da Igreja? Vejo a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o auto de fé de Barcelona? A autoridade superior eclesiástica não tem completo poder sobre seus subordinados? Se então ela tolera sermões indignos da cátedra evangélica, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios com relação a uma classe de cidadãos, se não se opõe a perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova. Em resumo, a Igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que voltavam a ela, forçou-os a se refugiarem na meditação. Pela natureza e violência dos seus ataques, alargou a discussão e levou-a para um novo terreno. O Espiritismo não era mais que uma simples doutrina filosófica. Foi a própria Igreja que o desenvolveu, apresentando-o como um terrível ou um temível inimigo. Foi ela, enfim, quem o proclamou como nova religião. Era uma demonstração de inépcia, mas a paixão não raciocina. E um livre pensador fala a Allan Kardec: o senhor proclamou há pouco a liberdade de pensamento e de consciência e declarou que toda a crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que não gozaria ele de liberdade que concede a todas as outras? E Allan Kardec prossegue:
Cada um é perfeitamente livre de crer no que lhe agrada ou de não crer em nada. E não desculparíamos mais uma perseguição contra aquele que crê no nada após a morte do que contra o cismático de uma religião qualquer. Combatendo o materialismo, atacamos não os indivíduos, mas uma doutrina que se é inofensiva para a sociedade quando se recorre ao fórum íntimo da consciência de pessoas instruídas, será uma chaga social se chegar a degenerar-se. A crença de que tudo termina para o homem após a morte, de que toda a solidariedade se extingue com a vida, leva-o a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outrem como um logro. Daí a máxima: cada um por si durante a vida, pois nada existe além dela. A caridade, a fraternidade, a moral, em uma palavra, não tem nenhuma base, nenhuma razão de ser. Por que incomodar-se, constranger-se, privar-se hoje, quando amanhã talvez nada mais sejamos? A negação do futuro e a simples dúvida sobre a vida futura são os maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maior parte dos males da humanidade. É necessário uma virtude vigorosa para não se enrolar na encosta do vício e do crime, sem outro freio além da força de vontade. O respeito humano pode deter o homem do mundo, mas não aquele que não teme a opinião alheia. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se acaba no túmulo, o que não acaba no túmulo. Ela muda, assim, o curso das ideias. Se essa crença fosse apenas um espantalho inútil, teria pouca duração. Porém, como sua realidade é um fato certificado, um fato verificado pela experiência, torna-se um dever propagá-la e combater a crença contrária no próprio interesse da ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com sucesso, porque fornece provas e porque, na verdade, o homem prefere ter a certeza de viver e de poder ser feliz em um mundo melhor, como compensação das misérias deste mundo, do que aceitar que morre para sempre. O pensamento de se ver para sempre aniquilado, de crer seus filhos e os seres que lhes são caros perdidos para sempre, agrada a um número bem pequeno de pessoas. Acredite-me, creia-me. Eis porque os ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade têm tão pouco sucesso
e nem por um instante o abalaram. E o padre continua fazendo as suas perguntas. A religião ensina tudo isso. Até o momento, ela bastou. Qual será, então, a necessidade de uma nova doutrina? E Allan Kardec responde: se a religião basta, por que existe tantos incrédulos religiosamente falando? A religião não ensina, é verdade, mas manda que creiamos. Porém, há tantas pessoas que não creem nas palavras. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina pela teoria. Aliás, de onde vêm essas provas? Das manifestações dos espíritos. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com a permissão de Deus. Se, portanto, Deus, em sua misericórdia, envia os homens esse socorro para tirá-los da incredulidade, seria uma impiedade rejeitá-lo. E o padre ainda faz outra interrogação a Allan Kardec. Não negará, entretanto, que o Espiritismo não esteja sobre todos os pontos de acordo com uma religião. E Allan Kardec responde: meu Deus, seu padre, todas as religiões dirão o mesmo. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, assim como os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, de sua individualidade, de sua imortalidade, dos sofrimentos e das recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só está aqui para si e só deve pensar em si, ele seria não somente contrário à religião católica, mas a todas as religiões do mundo. Seria a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Longe disso, os espíritos proclamam em Deus único, soberanamente justo e bom. Dizem que o homem é livre e responsável pelos seus atos, recompensado ou punido segundo o bem ou mal que cometeu. Coloco acima de todas as virtudes a caridade evangélica e esta regra sublime ensinada por Cristo, quando diz assim: agir em relação aos outros como queremos que os outros ajam em relação a nós. Não são esses os fundamentos da religião? Eles fazem mais, inicia-nos os mistérios da vida futura, que para nós não é mais uma abstração, mas sim uma realidade. Pois são aqueles mesmo que conhecemos que vêm descrever-nos a sua situação, dizer-nos como e por que sofrem ou são felizes. O que existe nisso de antirreligioso? Essa certeza do futuro, de encontrar aqueles que amamos, não é uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual
que é a nossa essência comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena. Não é apta a salvar nossa alma e a encorajar-nos no bem? E o padre prossegue. Concordo que para as questões gerais o Espiritismo está de acordo com as grandes verdades do cristianismo, mas passa-se o mesmo do ponto de vista dos dogmas. Não contradiz ele certos princípios que a Igreja nos ensina? E Allan Kardec dá uma verdadeira aula para o Papa, para o padre, para o sacerdote. Ele diz assim: o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência e não se ocupa de questões dogmáticas. Essa ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más? Podemos julgá-las pelos princípios gerais que acabo de lembrar. Algumas pessoas se enganaram sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é suficientemente grave para merecer alguns esclarecimentos. Façamos, primeiramente, uma comparação, estando a eletricidade na natureza, existiu sempre também, sempre produziu os efeitos que conhecemos, bem como outros muitos que ainda desconhecemos. Os homens, na ignorância da causa verdadeira, explicaram esses efeitos de uma maneira mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio alterar uma enorme quantidade de teorias absurdas, lançando luz sobre vários mistérios da natureza. O que a eletricidade e as ciências físicas em geral fizeram por certos fenômenos, o Espiritismo o faz para fenômenos de outra ordem. O Espiritismo está fundado na existência de um mundo invisível, formado de seres incorpóreos que povoam o espaço e que outros não são senão as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros globos, onde abandonaram o seu invólucro corporal. É a esses seres que damos o nome de espíritos. Ele nos rodeia sem cessar, exerce sobre os homens e, sem o conhecimento destes, uma grande influência. Representa um papel muito ativo no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. O Espiritismo está, portanto, na própria natureza e pode dizer-se que, em uma certa ordem de ideias, é uma força, como a eletricidade o é, sob outro ponto de vista, e como a gravitação o é, sobre outro ainda. Os fenômenos das quais o mundo invisível é a fonte, produziram-se sempre com efeito. Eis porque a história de todos os povos os menciona. Ocorre somente que, em sua ignorância, como aconteceu com a eletricidade, os homens atribuíram esses fenômenos a causas mais ou menos racionais e deram a esse respeito livre curso à imaginação. O Espiritismo
mais bem observado desde que se vulgarizou, vem lançar luz sobre uma quantidade de questões até aqui insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, portanto, o de uma ciência e não o de uma religião. A prova disso é que ele conta entre seus partidários com homens de todas as crenças, que nem por isso renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não praticam menos os deveres do seu culto, quando não são repudiados pela Igreja. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanistas. Repousa, então, sob princípios independentes de toda e qualquer questão dogmática. Suas consequências morais estão na linha do cristianismo, pois este é de todas as doutrinas a mais esclarecida e a mais pura. E é por essa razão que de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos a compreendê-lo em sua verdadeira essência. Pode-se censurá-lo por isso? Cada um pode, sem dúvida, fazer uma religião de suas opiniões, interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí até a constituição de uma nova igreja há uma grande distância. Nós vamos parar por aqui e acompanharemos esse pensamento na próxima aula. Muita paz.